Olá pessoal, tudo bem? Oi, gente! Hoje vamos conhecer um pouco sobre a profissão de historiador. Então vem com a gente no nosso quadro Projeto de Vida. A profissão de historiador tem suas raízes profundamente entrelaçadas com a própria história da humanidade. Isso aí, Gabi. E desde os primórdios, o interesse em compreender o passado sempre existiu. Mas a ideia de uma disciplina dedicada à investigação sistemática e crítica da história é relativamente recente. Hoje, os historiadores não apenas buscam narrar os eventos passados, mas também questionar, reinterpretar e reconstruir continuamente o entendimento do passado com base em novas evidências e perspectivas. Eles usam métodos de pesquisa rigorosos, incluindo análise de documentos, arqueologia, estudos de arte e cultura, entre outros, para oferecer uma visão mais holística e precisa dos acontecimentos históricos. Isso mesmo. A profissão de historiador é fundamental não apenas para entender de onde viemos, mas também para moldar o presente e o futuro. Os historiadores nos ajudam a contextualizar eventos, compreender mudanças sociais, políticas e culturais e aprender lições valiosas que podem orientar a tomada de decisões no mundo contemporâneo. E ao preservar e analisar o passado, os historiadores desempenham um papel crucial na construção da identidade coletiva e na compreensão da complexidade da condição humana. E para entender um pouco mais sobre a profissão de historiador, vamos conversar com a historiadora, professora mestre, Fernanda Assunção. Olá, o meu nome é Fernanda e eu sou historiadora. Eu fiz a minha graduação, especialização e mestrado na Universidade Federal de Goiás e atualmente eu trabalho como professora na educação básica da Rede Municipal de Educação de Goiânia. Eu sou professora há mais ou menos uns 15 anos, mas nessa rede, na rede municipal, eu atuo há 5 anos. Bem, eu sempre gostei muito de história. Eu não sei dizer exatamente quando que começou essa minha paixão. Eu me lembro que desde que eu era criança, desde que eu estava na educação infantil, fazia 2º ano, 3º, 4º ano, eu me lembro de ficar ansiosa para receber meus livros didáticos, para receber o livro de história e ler o livro antes de começarem as aulas. Hoje em dia eu penso que o gosto pela história tem a ver também com a minha personalidade. Eu me considero uma pessoa curiosa e eu acho que esse é um ingrediente muito importante para quem decide seguir essa profissão. Por que curiosidade? Porque o historiador, ele precisa ter curiosidade a respeito do funcionamento da organização das sociedades, das organizações culturais, das organizações econômicas. E eu penso que o meu gosto pela história foi muito movido sempre por isso, por essa curiosidade, por essa sede de entender, sede de saber, de querer saber como funcionam as coisas em geral, sobretudo as coisas que são relacionadas aos feitos humanos. A área de atuação do historiador, ela não é uma área muito ampla, mas também não é tão restrita conforme se costuma pensar. O que eu quero dizer? Que a atuação do historiador, ela não fica restrita à sala de aula, embora grande parte dos historiadores vão, em algum momento de suas vidas, em algum momento de suas carreiras, pelo menos, desempenhar funções relacionadas à educação. Mas outras possibilidades de atuações também é na área da pesquisa. Pode-se, por exemplo, desenvolver pesquisa acadêmica, que foi o que eu particularmente fiz durante o meu mestrado, e pode-se também desenvolver pesquisas para outras áreas, como, por exemplo, para produções audiovisuais, séries, filmes, novelas.
Nesse sentido, nós podemos dizer que o historiador atua como consultor nessas áreas. Mas a minha principal experiência é como professora. Atualmente, como eu já mencionei, eu trabalho na Rede Municipal de Goiânia. Aqui eu sou professora do Ensino Fundamental 2, ou seja, do 6º ao 9º ano. Mas já atuei também como professora do ensino médio e professora da educação profissional. Bom, a profissão de historiador ou historiadora, ela é muito importante para a sociedade, pois, como eu já mencionei, ela nos permite compreender, conhecer um pouco mais das experiências humanas ao longo do tempo. A esse respeito, tem uma frase de um historiador chamado Mark Bloch, que é muito interessante e eu gosto muito quando vou pensar a respeito da profissão de historiador. Ele diz que o historiador, tal qual o ogro da lenda, ele fareja a carne humana. E o que o Mark Bloch queria dizer isso? Que a nossa principal matéria de estudo, que o nosso principal objeto de estudo são as experiências humanas, são os seres humanos. Então, onde existiu algum tipo de experiência humana ao longo do tempo, isso é um objeto de estudo para o historiador. E qual a importância e como não compreendermos, como não entendermos o funcionamento da sociedade, como não compreendermos como viemos parar aqui, quais os passos foram dados para que cheguemos onde estamos. Então, a importância de compreender, de conhecer, é a principal função do historiador para a nossa sociedade. Investigar a fundo as sociedades humanas é papel do historiador. E no momento em que estamos vivendo, nem sempre isso é valorizado. Eu diria que esse hoje é um dos maiores desafios em ser historiador. Além disso, existem também os desafios inerentes à atuação em sala de aula. Vivemos também um momento de pouca valorização da educação. E isso, obviamente, reflete na nossa atuação em sala de aula. Por outro lado, os pontos positivos é que é sempre muito gratificante obter conhecimento. Isso é impagável e isso ninguém toma e ninguém leva. Mas apesar dos desafios que vivemos, eu posso dizer que eu sou bastante realizada com a minha profissão. Gosto muito de ser historiadora, gosto muito de realizar pesquisas na área da história e gosto muito também de atuar como professora de história. E se você pensa em seguir essa profissão, é muito importante que você tenha, além da pitada de curiosidade que eu já mencionei, que você também seja uma pessoa que goste bastante de ler, de estudar e de pesquisar. No Brasil, o mercado de atuação do historiador ainda é restrito. Grande parte dos profissionais dessa área atuam em sala de aula, mas lembrando que existe também a possibilidade de atuação como pesquisadores ou ainda também de trabalho em museus, envolvimento em outros projetos que envolvam o estudo do passado. E se você pensa em ser historiador ou historiadora, seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa área de atuação que é repleta de desafios, mas ao mesmo tempo muito instigante e muito interessante. Tchau, tchau! Eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigada pela colaboração, Fernanda. E agora, vamos com o Você Sabia de hoje. Você sabia que os historiadores frequentemente cruzam fronteiras disciplinares, incorporando métodos da arqueologia, antropologia, sociologia, literatura e outras áreas para compreender e analisar o passado de forma mais abrangente? Além de documentos escritos, historiadores exploram uma ampla gama de fontes, incluindo artefatos, obras de arte, restos arqueológicos, vestígios de materiais e até mesmo elementos como música e culinária, para compreender a vida e a cultura de épocas passadas. Fique por dentro e até mais! Então é isso, pessoal. E por hoje, ficamos por aqui. Isso aí, Gabi. E não se esqueçam de acessar o nosso portal Conexão Escola para ter acesso a mais vídeos e propostas de atividade. O site está aqui na sua telinha, junto com o QR Code. Então basta acessar o www.sme.goiania.br
federal.gov.br/Conexão Escola. Tchau, tchau! Tchau, gente!